Bem, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Eu sou o professor Gabriel Marques, de Direito Constitucional, de Direitos Humanos, e eu queria ter uma conversa muito rápida com vocês sobre um tema que vem chamando a atenção da sociedade recentemente, que é a questão do debate do impeachment, né? É uma discussão muito interessante, uma discussão que aqui eu não vou fazer com caráter partidário ou caráter, enfim, eleitoral. Eu queria só esclarecer para vocês um pouquinho do que é o impeachment, né? O que significa esse impeachment, como é que funciona o processo de impeachment e qual é o resultado desse processo de impeachment. Eu vou falar aqui 5 minutinhos, muito rapidamente, sobre o que é esse processo de impeachment, como é que ele funciona e quais são os efeitos que nós alcançamos ao final desse processo de impeachment, tá? Então, uma conversa muito rápida. O primeiro ponto é o seguinte, o que é o processo de impeachment? O que é isso, né? O impeachment existe quando há a prática do chamado crime de responsabilidade. Pensa assim, autoridades importantes no Brasil, o exemplo mais famoso é o presidente da República, né? Podem praticar crimes de responsabilidade. Gabriel, onde é que eu vou encontrar um crime de responsabilidade? Olha o artigo 85 da Constituição, com um pouco de cuidado, tá? Porque o artigo 85 ele fala sobre alguns exemplos de crimes de responsabilidade. Tentar contra a Constituição, atentar contra os poderes, desrespeitar uma ordem ou decisão judicial, por exemplo, são crimes de responsabilidade. Então, se eu olhar o 85, eu já entendo aí mais ou menos alguns exemplos de crimes de responsabilidade. Essa expressão não é muito boa, gente, sendo muito sincero, porque na verdade, o impeachment ele traduz uma infração político-administrativa. Esse crime de responsabilidade, embora tenha esse nome, ele é muito melhor compreendido, ele é muito mais claro se a gente entendê-lo como uma infração político-administrativa. Então, eu vou começar a usar agora essa expressão com vocês. Embora seja mais famosa a expressão crime de responsabilidade, eu vou dizer assim, autoridades importantes praticaram infrações político-administrativas, tá? Que a gente vai encontrar lá no artigo 85, tá? Exemplo, atentar contra a Constituição, atentar contra os poderes, desrespeitar uma decisão judicial, tá? Como é que funciona isso? E eu vou citar o caso mais famoso. O presidente da República pratica, no caso aí, essa infração político-administrativa, pratica um crime de responsabilidade. Há uma acusação que é feita contra esse presidente da República que pode ser feita por qualquer cidadão, né? Essa acusação é levada à Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados faz uma filtragem, ou seja, ela só autoriza a abertura do processo, só autoriza a continuidade dessa acusação por 2/3 dos seus membros. A Constituição fala assim, então a acusação chega na Câmara dos Deputados, a Câmara autoriza essa acusação por 2/3 dos seus membros, tá? Se ela autorizar a abertura desse processo, quem julga o presidente da República, que é o caso mais famoso, é o Senado Federal. Então a Câmara autorizou a acusação por 2/3, o Senado julga por 2/3 também. Então vejam que o impeachment é interessante porque ele envolve, né, uma acusação feita contra várias autoridades, dentre as quais a mais importante é o presidente. Quem vai autorizar a abertura do processo é a Câmara, quem vai julgar é o Senado Federal. Agora, quem preside o Senado Federal é o presidente do Supremo, tá? Então a gente tem algo muito interessante aí. Câmara autoriza, o Senado julga, mas quem preside o Senado é o presidente do Supremo, tá? Vamos lá. Onde é que eu vou encontrar essas informações? Fora o artigo 85, que fala das infrações político-administrativas que eu já falei, vocês devem dar uma olhadinha no artigo 86 da Constituição, que fala sobre isso, e no artigo 52, que também fala sobre isso, tá? 86 e 52 também são artigos importantes. E aí, para terminar essa nossa conversa muito rápida, esse nosso breve procedimento do impeachment, né? Imaginemos que aconteça o pior. O Senado realmente condene o presidente da República, né, diga que ele praticou uma infração político-administrativa e resolva aí dizer que o presidente incorreu nesse equívoco, nesse erro constitucional, tá? O que acontece, gente? O presidente da República perde o cargo, perda do cargo automaticamente, tá? E ao mesmo tempo ele fica inabilitado para a função pública por 8 anos, é o que diz a Constituição. Então, uma vez condenado, o presidente da República perde o seu cargo e fica também inabilitado para a função pública por 8 anos. O exemplo histórico do Brasil foi o caso de Collor de Mello. O ex-presidente Fernando Collor de Mello sofreu essa sanção, né? Foi julgado num caso de impeachment, perdeu o cargo e ficou inabilitado para a função pública por 8 anos, tá? E para encerrar mesmo, quem é que substitui o presidente nesse caso?
automaticamente é o vice-presidente da República. Então, quem acha que o segundo candidato, o segundo mais votado na eleição substitui, está muito equivocado. Na verdade, aqui, se o presidente da República perde o seu cargo, né, a princípio, num primeiro momento, quem o substitui é o vice-presidente da República. E caso o vice-presidente da República não possa substituí-lo, a gente pode recorrer aí a outras autoridades, como o presidente da Câmara, como o presidente do Senado, ou mesmo como o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Só para fechar, pensa assim, ó, infração político-administrativa praticada por grandes autoridades da República Brasileira, sendo um grande exemplo o presidente. A acusação é recebida pela Câmara, aberto o processo por 2/3 da Câmara, julgamento pelo Senado, presidido pelo presidente do Supremo. E uma vez condenado, o presidente da República perde o seu cargo e fica inabilitado para a função pública por 8 anos a partir de então. Tá bom? Só uma conversa rápida, gente, só um rápido esclarecimento do impeachment, mas a gente também conversa em outras oportunidades. Grande abraço.